Bom, vamos avançar, irmãos. Então, fico muito feliz que nós estamos reunidos aqui, né, para agradecer a Deus, para fazer mais um fechamento. A gente vai estar fazendo um fechamento hoje parcial, né, do livro de Ezequiel. E é um profeta extraordinário e a gente tem bastante coisa para comentar aqui, né, sobre esse profeta tão grandioso na presença de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar aqui é quem foi Ezequiel. Primeira coisa, Ezequiel foi sacerdote e profeta. Seu nome em hebraico, eu botei ali, né? Eu não sou leitor de hebraico, então eu botei aqui o nome dele. Significa Deus fortalece, ou Deus fortalece aquele que é fraco. Ele era filho de Buzi, está em Ezequiel 1:3, pertencia à linhagem sacerdotal. Por isso, conhecia profundamente a lei de Moisés, o funcionamento do templo, os rituais de adoração. Seu ministério profético começou quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, em que, segundo a lei, iniciaria seu serviço sacerdotal. Só que, em vez de servir no templo, Deus o chamou para servir como profeta entre os exilados lá na Babilônia. Sua origem: Ezequiel nasceu em Judá, provavelmente em Jerusalém ou em seus arredores, e em 597, durante a segunda deportação promovida por Nabucodonosor II, foi levado cativo para a Babilônia juntamente com o rei Joaquim, sacerdotes, nobres e artesãos. Passou a viver próximo ao rio Quebar, onde recebeu sua primeira visão da glória de Deus. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui é sobre essa origem do profeta. Quem ele era, qual a sua descendência, né, de onde ele veio. Então, já deu para ver que Ezequiel ele era de origem sacerdotal. Só que ele é levado cativo, né, para a Babilônia, e ele inicia o seu ministério lá na Babilônia, tá? Sendo ali chamado por Deus ali. A gente vai ver as visões que ele teve ali junto ao rio Quebar, e o Senhor o chama para estar fazendo esse trabalho aqui para o Senhor, trabalho profético, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho aqui para a gente poder ganhar corpo aqui no estudo. Qual é o período profético de Ezequiel? Em que momento que Ezequiel ele vai ministrar? O ministério de Ezequiel ele ocorre aqui aproximadamente entre 593 e 571, abrangendo ali por volta de 22 anos. Ele começou a profetizar 5 anos após ter sido levado ao exílio. Seu ministério é dividido em duas fases, que é antes e após a destruição da cidade de Jerusalém. Ele vai anunciar julgamento, denuncia a idolatria, faz advertências quanto à falsa segurança que o povo tinha. Depois da destruição, ele traz mensagens de esperança, promessa de restauração, anúncio de um novo coração, de um novo espírito. Vai ter a visão do Vale de Ossos Secos, né, a gente vai falar na segunda parte do estudo, e vai ter a visão de um novo templo também. Quais são os reis ligados ao ministério de Ezequiel? Embora estivesse exilado, seu ministério está ligado aos últimos reis de Judá. Para quem já estava acompanhando os estudos anteriormente, a gente consegue observar que Ezequiel ele vai ter um paralelo ali com o profeta Jeremias e com o profeta Daniel. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas com relação aos reis, sei quem se lembra aí, mas a gente, quando estudou ali o livro dos reis, o livro das crônicas, a gente abordou bastante sobre os reis, principalmente em crônicas, quando a gente aborda, os reis de Judá, a gente vai falar bastante ali no finalzinho, a partir do rei Josias, que a gente vai avançar ali nos filhos do rei Josias e tal, até quando o reino de Judá ele é finalmente levado exilado para a Babilônia, e o profeta Ezequiel ele vai surgir nesse período, ali um pouquinho depois do profeta Jeremias, ele vai ser contemporâneo do profeta Jeremias. Meus irmãos, até aqui está tranquilo? Os irmãos estão conseguindo se situar no tempo aonde o profeta Ezequiel ele aparece? É bem legal que a gente estudou o profeta Jeremias há pouco tempo, então a gente consegue ter aqui um panorama de que eles estão bem aproximados ali, né? Eles são contemporâneos ali na sua jornada. Tá? Então, tranquilo, né? Até aqui. Então, o que a gente vai entender aqui? Ele reinou, vai ter o contexto do rei Josias, o rei Joaquim, que reinou apenas 3 meses e foi levado para a Babilônia,
Ezequiel ele é levado para a Babilônia nesse período do rei Joaquim, tá? O próprio livro vai usar o rei Joaquim como um panorama ali, né? Vai usar ele como referência para as profecias de Ezequiel, tá? O livro ele vai dizer isso e ele vai profetizar até o reinado de Zedequias, tá? Que foi o último rei antes da destruição da cidade de Jerusalém. Enquanto Zedequias governava em Jerusalém, Ezequiel já profetizava na Babilônia, advertindo que a cidade seria destruída caso eles não se rendessem à Babilônia e não se arrependessem dos seus pecados. Tudo bem? Então, o contexto aqui da profecia de Ezequiel é diante do reinado desses governantes que nós acabamos de citar aqui. Dúvidas até aqui, irmãos? Tá tudo bem? Vou entender que sim, hein? Tá bom. Contemporâneos. Quem eram os contemporâneos aqui do profeta Ezequiel? Ezequiel ele foi contemporâneo de profetas importantes, conforme a gente já comentou. Jeremias, tá? E Daniel. Jeremias ele profetizava em Jerusalém e posteriormente no Egito. Daniel também estava exilado na Babilônia. A gente vai, quando estudar o profeta Daniel, a gente vai ver isso. Ele também estava exilado na Babilônia, servia lá na corte do rei Nabucodonosor. Assim, Deus levantou 3 profetas nesse período aqui, que é o Jeremias, que nós já estudamos, que é o Ezequiel, que a gente está estudando agora, e o profeta Daniel, que daqui a pouco a gente vai chegar nele também, tá bom? Então, esses 3 profetas aqui, eles vão estar executando seus ministérios proféticos aqui, basicamente ali em períodos bem parecidos, embora Jeremias ele começa, depois vem Ezequiel e depois Daniel, tá? Qual era a missão de Ezequiel? Deus o chamou para ser atalaia, vigia da casa de Israel. Sua responsabilidade era advertir o povo sobre o julgamento divino e anunciar a esperança da restauração, tá bom? Deus alertou que muitos não ouviriam a mensagem de Ezequiel, mas ele deveria permanecer fiel a Deus e firme no chamado que Deus estabeleceu para ele. Tudo bem? Mensagem. Qual era a mensagem do profeta? A mensagem de Ezequiel, ela se resumia em 3 aspectos, em 3 pontos. Santidade de Deus. Deus é santo e não tolera idolatria e injustiça. Julgamento, tá? É a consequência da quebra da aliança, ou seja, haveria um julgamento contra o povo de Israel e contra outras nações, que a gente vai ver também, mediante a quebra do concerto. E após o arrependimento, Deus ele ainda traz uma promessa de restauração para o seu povo, que Deus habitaria no meio do seu povo, seria o Deus deles e habitaria com eles novamente. Essa mensagem é sintetizada na expressão que aparece repetidamente ao longo do livro. Não sei se os irmãos, quando leram o livro aí, viram muitas vezes essa expressão, a gente ainda está lendo, mas viram muitas vezes essa expressão. E saberão que eu sou o Senhor. Vocês lembram dessa expressão do livro? A gente vai ver muitas vezes isso acontecendo lá. Deus ele fala que vai fazer alguma coisa e ele fala assim, ó, e saberão que eu sou o Senhor. O Senhor falou, saberão que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo, vai acontecer. Então, eles falam isso diversas vezes durante, Deus fala isso por meio do profeta diversas vezes durante todo o percurso do livro de Ezequiel, tá? Essa frase, ela resume o propósito do ministério de Ezequiel, que é levar Israel e as nações a reconhecerem a soberania e santidade de Deus, tá? E a fidelidade dele, tanto por meio do juízo, quanto por meio da restauração. Então fica bem claro para nós o contexto do livro de Ezequiel, tá? Como que ele vai funcionar, qual é o propósito de Deus chamar o profeta, como Deus estabeleceu todo esse percurso para Ezequiel fazer, e Deus ele vai direcionando durante o livro, conforme o livro vai se desenvolver. Bom, aqui a gente começa propriamente dito o estudo do livro. Qual é o tema central? Santidade de Deus, tá? Exige julgamento, mas seu propósito é levar o povo ao arrependimento e ao reconhecimento de que ele é o Senhor. Qual o verso-chave? A gente acabou de falar. Saberão que eu sou o Senhor. Essa expressão aparece repetidas vezes e é a chave, tá? Para a gente compreender esse livro. Primeiro, nós vamos falar sobre o chamado do profeta. Capítulos 1 a 3. Qual o contexto aqui? O povo está exilado.
Jerusalém ainda, nesse começo, não foi destruída, mas o rei ainda está fazendo o cerco contra a cidade, já teve a primeira leva de exilados para a Babilônia. Muitos que ficaram em Jerusalém não acreditam que Deus vai permitir a queda da cidade e a queda do templo. Quais são os pontos principais aqui? Ezequiel vai ver a glória de Deus, vai ver os 4 seres viventes, as rodas, né, que vão ter ali um contato especial com esses seres viventes, o trono de Deus acima desses seres viventes e dessas rodas, tá? E Ezequiel recebe, dentro desse contexto, um rolo para ele comer, que é a palavra de Deus. E ele é chamado como atalaia do Senhor, o vigia do povo de Israel. Tudo bem, meus irmãos? Eu sei que é bastante coisa, mas é importante a gente poder compreender aqui essa questão, tá bom? Vou pedir um favor à senhora, minha esposa, que está monitorando aí a questão do tablet. Abaixa só um pouquinho, filha, o volume do tablet, porque eu estou falando e estou me escutando. E aí me atrapalha um pouco a falar aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Obrigado. Pô, minha esposa é uma benção. Muito obrigado, minha filha. Então vamos avançar um pouco aqui, tá? O que nós vamos compreender agora, meus irmãos? Primeiro, o julgamento de Jerusalém está entre os capítulos 4 e o capítulo 24. Aqui é a parte mais extensa dessa primeira parte do estudo que a gente vai ver. Ezequiel ele realiza vários atos simbólicos dentro desse contexto aqui. Os irmãos que leram o livro estão percebendo que Ezequiel ele funcionava ali como um parâmetro para o povo, e Deus ele usava o profeta ali como um modelo. Então, o que acontecia com o profeta ia ser um modelo do que ia acontecer para o povo, tá? Então, ele usava ali alguns artifícios que a gente vai ver aqui agora. Ó, Ezequiel, ele realiza esses atos. Primeiro, ele vai construir uma miniatura da cidade, e Deus ele vai falar de algumas formas ali por meio disso. Ele vai se deitar sobre o lado dessa miniatura, né, da cidade ali, vai ficar ali por muitos dias. Ele vai comer pão racionado, vai raspar a cabeça, tá? Ele vai fazer mala, como se estivesse fugindo e indo para o exílio ali, né, sendo levado cativo. Tudo isso para quê? Qual o propósito? Né? Deus ali ele é muito didático com o povo, ele é muito visual com o povo de Israel. Qual o propósito disso? Isso tudo representava o juízo e a justiça de Deus que seria aplicado sobre a cidade de Jerusalém e sobre o povo de Israel. Por qual motivo? Tá? Por esses pecados aqui, ó: idolatria, corrupção, violência, injustiça e confiança falsa na religiosidade e no templo, que era o centro da adoração judaica ali. O que o povo dizia? Filho, vem cá. Vem cá, filho. Para de correr, tá bom? Volta lá, fica lá com a mamãe. O que o povo dizia? O templo do Senhor vai nos proteger. Mas Deus responde que a sua presença não fica, não permanece onde há pecado, e pecado consciente, tá? Então, destaque para o capítulo 8 ao 11, onde Ezequiel ele vê a glória de Deus abandonando o templo por causa da idolatria. E esse é um momento muito solene dentro do livro, tá? Então, até aqui, tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Todo mundo está conseguindo entender? Os irmãos querem fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta sobre essa questão? Pastor, se quiser comentar também, pode ficar à vontade, tá, pastor? Que a gente vai agregando aqui todo mundo junto para a gente poder falar. Já foi lá para o 4, filho. Tá bom? Tudo bem, então? Vamos avançando. Estou compreendendo que os irmãos todos estão entendendo bem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar algumas coisas que Ezequiel ele visualizou. Ah, pastor, a gente não vai focar muito aqui na revelação da visão, o que Ezequiel ele viu os seres viventes. Irmãos, isso é extremamente interessante e extremamente complexo, tá? Então, o nosso foco aqui é entender o contexto da mensagem e por que Ezequiel ele fala dessa maneira. Quando a gente tem essas visões, Ezequiel ele está ali no rio Quebar, e ele vai ver esses seres viventes, vai ver aquelas rodas, roda dentro de roda, cheio de olhos. Ele vê ele como se fosse um firmamento, né? Os irmãos devem estar se lembrando aí do que leram. Ele vê como se fosse um firmamento ali sobre
esses seres, e acima desse firmamento ele vê um trono, e ele vê uma figura como se fosse de um homem sentado ali no trono. Isso mostra o chamado profético de Deus para Ezequiel. Aonde mais a gente vai ver algo parecido com isso? A gente vai ver isso em Isaías, tá? A gente estudou há pouco tempo o profeta Isaías. Lá no capítulo 6, por exemplo, de Isaías, a gente vê Isaías tendo uma visão espiritual também do trono de Deus. Então a gente vai ver realidades espirituais iguais, vistas de ângulos diferentes. Então o que Isaías vê é o trono de Deus. Ele vê serafins ali, ele vê uma estrutura hierárquica, angelical em volta do trono do Senhor, e tem um chamado profético. Ezequiel é a mesma coisa, tá? Só que ele está lá na Babilônia. Ezequiel ele vai ter toda uma estrutura espiritual que ele vai enxergar. Diante dessa estrutura espiritual, ele vai ser chamado como profeta para fazer o trabalho do Senhor. Onde a gente vai ver isso também? Lá em Apocalipse. Não vou entrar em detalhe, mas lá em Apocalipse 4, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que João ele vai ter também uma visão espiritual que tem essa mesma estrutura, essa mesma base aqui. Tá? Embora elas não são idênticas, elas representam a mesma realidade espiritual vistas de ângulos distintos, tá? Mas é Deus ali chamando o seu servo, o seu apóstolo, o seu profeta para executar o ministério do Senhor. Tudo bem? Tudo bem? Então, é importante a gente entender que às vezes a gente quer, não, mas o que significa o olho? O que significa a face de querubim, a face da águia, a face do homem, né? O nosso foco não é trazer um significado para cada elemento, mas é mostrar que diante dessa realidade espiritual, Deus ele faz um chamado profético para o seu servo e ele, a partir desse momento, recebe a autoridade de profeta para fazer a obra do Senhor. Beleza? Tudo bem? Então é importante a gente compreender isso, tá? Para a gente poder conseguir vislumbrar a essência dessa realidade. O que vai acontecer agora? Após Ezequiel ter toda essa visão ali no Rio Quebar, e ser chamado como profeta, começar a executar aqueles atos simbólicos que a gente falou, o Senhor vai levar Ezequiel em espírito para a cidade de Jerusalém. Eu quero que os irmãos se lembrem que Ezequiel ele está na Babilônia, tá? Ele não está em Jerusalém, fisicamente. Ele está na Babilônia. E ele morava lá perto do Rio Quebar, na Babilônia. Só que agora ele recebe esse chamado profético e o Senhor espiritualmente leva Ezequiel até Jerusalém, até o templo, e vai começar a revelar para eles algumas coisas que aconteciam lá, algumas abominações. Irmãos, é muito triste, tá? A gente lendo isso, perceber que o povo de Israel estava totalmente distante de Deus. Estava totalmente distante da vontade do Senhor, executando todo tipo de abominação, todo tipo de maldade, todo tipo de idolatria, tá? Todo tipo de coisa perversa que desagradava a Deus e, consequentemente, gerou para eles o exílio, a deportação e o sofrimento todos que eles passaram, que vocês leram nesse livro aí, diante do contexto até agora. Tá bom? Primeira coisa. Primeira abominação, está em Ezequiel capítulo 8. O ídolo do ciúme, é assim que ele é chamado lá. Tá? Então, logo na entrada do templo, havia uma imagem idólatra. Vocês conseguem imaginar isso? Na casa de Deus, né, no templo que levava o nome do Senhor, logo no começo, logo quando você ia entrar ali, já havia um ídolo, já havia uma imagem, né, já havia ali um ser, tá, que estava sendo adorado na casa de Deus, onde Deus deveria ser adorado, e ele é chamado de ídolo do ciúme, né, ídolo que causa essa contenda dentro de um relacionamento, tá bom? Então, logo na entrada do templo, já estava essa situação lá. Ele provocava o zelo de Deus, né? A ira de Deus. O povo estava levando a idolatria para dentro do lugar destinado à adoração ao Senhor. Então, o povo de Israel, né? E a gente sabe que quem era responsável por toda aquela região ali do templo eram os levitas, né? Os sacerdotes, que era a tribo responsável por ensinar o povo a adoração, a lei de Deus, né? Todo o entendimento de quem Deus era, e eles estavam sendo os primeiros a levar a idolatria para a casa do Senhor.
Segundo ponto, em Ezequiel 8 ainda, esse capítulo é muito triste, tá? Idolatria secreta. Ezequiel, ele vê um buraco, o Senhor mostra para ele um buraco na parede do templo, e Ezequiel, ele começa a cavar. Ele começa a cavar. Ó, a irmã comentou, e hoje também está assim, né? É verdade. Tem muitas coisas ocultas, né? Há muitas, há muitas mentiras, há muitas pessoas que deveriam estar preocupadas em zelar pela santidade do Senhor, mas estão preocupados com outras coisas, tá? E isso, o pecado ele entra, a maldade ela entra, o coração se endurece, esfria o amor, e aí a gente vai entrando em colapso, tá? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, tá bom? E a gente tomar cuidado para isso não acontecer na nossa geração também. Uma geração que vai se corrompendo, né? Vai abandonando a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra. E aí, sem a palavra, a gente se corrompe. Tá? A gente precisa da palavra. Então, olha só o que vai acontecer aqui. O Ezequiel ele vai cavando esse buraco, e agora, quando ele consegue acessar, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma sala, um salão ali dentro do templo, em que as paredes desse salão elas estão pintadas com a figura de vários animais, tá? Animais impuros, abomináveis ali. E agora, os líderes do povo, eles vão estar ali queimando incenso para esses seres. 70 dos líderes ali do povo, eles vão estar queimando incenso, vão estar prestando adoração a essas entidades que estão ali, e eles vão dizer para eles mesmos, o Senhor não vê. Olha só, o Senhor não nos vê. Olha o que a gente está fazendo, e o Senhor não está vendo, o Senhor saiu da cidade, o Senhor já não observa mais. Olha só o pecado sendo denunciado pelo profeta. O profeta está dizendo, Deus vê sim. Deus ele está atento ao que está acontecendo. Deus ele vai dando tempo, mas ele vai entrar com o seu juízo na hora que é estabelecido, tá? Então, o Senhor, ele está vendo tudo que está acontecendo lá e ele leva lá. A Rosana falou que está falhando a conexão. Tá falando para vocês aí, irmãos? Eu tô aqui para mim, eu tô enxergando normalmente no telefone. Os irmãos estão conseguindo aí visualizar? Pode ser a internet, tá? Aqui para mim, aparentemente está normal. Estou conseguindo visualizar tudo certinho. Para mim também está ok aqui, pastor. Pode prosseguir. Tá bom. A gente vai avançando aqui. Depois, qualquer coisa falhando aí, os irmãos vão conseguir acompanhar a gravação também. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ver aqui, ó, o Senhor não nos vê. Ou seja, eles acreditavam que podiam continuar naquele ritmo, né, naquele contexto ali, e pecar escondido. E podiam continuar fazendo daquela maneira e nada ia mudar. Tá? Então, é algo interessante para a gente pensar aqui. Então, eles, publicamente, eles faziam ali os seus atos religiosos, serviam de aparência a Deus, mas secretamente eles serviam aos ídolos abomináveis que estavam sendo implantados dentro da casa de Deus, tá? Dentro do templo de Deus em Israel, em Jerusalém. E isso é uma denúncia gravíssima, tá? Feita por Ezequiel contra o povo de Israel. Terceira abominação, Ezequiel capítulo 8. Mulheres choravam por Tamuz. E quem era Tamuz? Tamuz era uma divindade da Mesopotâmia ligada ao ciclo da fertilidade. Todos os anos eram realizados rituais para lamentar sua morte e celebrar o seu retorno. Israel incorporou isso ao culto, tá? Então eles trouxeram esse culto pagão e incorporaram isso, fizeram um misto, né, entre o que era sagrado e o que era profano. Isso também vai ser falado durante o livro, que os sacerdotes não faziam essa distinção entre o santo e o profano, tá? Então isso também é importante a gente entender. Olha só que coisa interessante, irmãos, presta atenção. Tem uma quarta abominação aqui que ela é bem simbólica, tá? Homens estavam entre o altar e o templo. Só que olha só, eles não adoravam a Deus. Pelo contrário, eles estavam de costas para a entrada do templo, ou seja, estavam de costas para o Santíssimo, de costas para o lugar santo,
e eles estavam de frente para o Oriente, tá? Então, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam adorando o sol, tá? Quando o sol ele nascia, eles já adoravam o sol. E por que isso é muito simbólico? Porque eles estavam de costas para o lugar santo e para o lugar santíssimo e de frente para algo que era um ídolo para eles. Então isso mostra o que? Uma rejeição completa, tá? O povo de Israel estava de costas para Deus e de rosto virado para os ídolos, tá? Então isso é muito profundo, tá? Quando Ezequiel ele tem essas visões e traz aqui para nós essa revelação de que o povo estava totalmente alienado com relação à santidade de Deus, com relação ao serviço do Senhor e à verdadeira adoração, tá? Alguns irmãos querem comentar? Eu gosto de abrir oportunidade para os irmãos, às vezes os irmãos têm uma pergunta, quer fazer algum comentário, os irmãos podem ficar à vontade, tá? Quiserem fazer, os irmãos podem usar o A artifício paz, de levantar a mãozinha. Opa, a alguém paz, falou aí, pode falar. a irmã Rose. Irmãos, eu ouvindo você, o irmão o pastor, falar essas coisas aí, hoje em dia está diferente, não. Hoje em dia a gente está dentro da igreja pensando no celular, olhando o celular, ao invés de estar olhando para Deus, está olhando para o celular, está fazendo tanta coisa que a gente está fazendo que está desagradando a Deus, estamos levando para dentro da casa do Senhor, né? E é igual, tá igual o irmão falando aí, vem tudo assim na mente. Eu fico, meu Deus, como é que pode, né? A gente está fazendo igual, fazendo igualzinho. Assim, é importante, né, a gente ter essa percepção, que as coisas elas não começam já grandes, lá em cima, né? A gente está falando aqui de coisas extremamente pesadas que o povo estava fazendo, mas as coisas começam de forma pequena, né? Então você começa dando concessão para uma coisa, isso é errado, não é tão errado assim, isso é um problema, não é tão problema assim, né? E aí você vai dando essas pequenas concessões, e aí daqui a pouco aquilo ali vai tomando o seu coração, e aí quando vê você está cometendo coisas gravíssimas. Pastor Natal levantou a mão, pode comentar, pastor. Temos comentado, né, nos fechamentos dos livros, e cada uma dessas situações deploráveis, né, que nós encontramos, né, visualizando o que estava acontecendo com os personagens bíblicos, né, no caso aí a liderança de Israel, tanto a liderança política quanto a liderança espiritual, né? São exemplos para nós tomarmos como cuidados na nossa vida, né? Assim como nós aprendemos com os exemplos maravilhosos para a comunhão com Deus, nós também temos que ter, como a irmã Andréa falou aí, essa visão do que na nossa própria vida, né, está também começando, como o pastor Hélio falou, né, iniciando ali uma situação, né, de desvio da nossa conduta diante do Senhor, quanto, como liderança, vermos também dentro da casa do Senhor como estão as situações para nos orientarmos, né, assim, no direcionamento do povo ao caminho correto, né? Então, a leitura da palavra de Deus, né, ela se aplica tanto àquilo que nós precisamos fazer, quanto também àquilo que nós não devemos fazer, devemos ter cuidado nas nossas vidas. Glória a Deus, é verdade. Muito bem trazido aqui pelo pastor, né? Pastor Natal. Essa visão, irmãos, é exatamente assim. O que aconteceu com o povo de Israel acontece hoje, tá? Então a gente precisa ter essa percepção e não abrir essas concessões, tá? Então, meu irmão, o que é errado e o que é certo, tá? Então a gente precisa avançar, a gente precisa fazer o que é certo, independente do que está acontecendo à nossa volta. Então o povo de Israel, eles se contaminaram, né? Se eu puder usar essa palavra aqui, eles se contaminaram com as nações vizinhas, com aqueles povos, coisas que a gente já viu no livro da lei, né? Quando o pastor Natal ministrou, eu, o pastor Michael, os demais irmãos, a gente viu lá no livro da lei, olha, não se junta com essas nações, isso vai ser uma armadilha para vocês,
não segue eles, não fique no mesmo pensamento que eles, porque isso vai ser como algo furando os olhos de vocês, vai ser espinho nas costas de vocês. Então Moisés já tinha falado isso lá no começo, tá? Lá no livro da lei já havia determinado, olha, vocês vão ser deportados, vocês vão ser levados cativos se vocês não obedecerem. Eu estou colocando na frente de vocês a vida e a morte, o bem, o mal, escolhe a vida. Então havia toda uma instrução, mas o povo não se atentou para isso, tá? Abandonou a lei de Deus e as consequências são inevitáveis. Já na época de Ezequiel, não tem mais retorno com relação à questão do cativeiro, tá? Então o povo já estava determinado pelo Senhor que eles sofreriam as consequências dos seus pecados. Tudo bem? Então vamos lá. Depois dessa cena, Ezequiel vê algo assustador. Olha só que coisa, irmãos. A glória de Deus abandona o templo. A presença de Deus, ela vai saindo lentamente. Primeiro, ela sai do Santo dos Santos. Isso é muito simbólico também, tá? Depois ela vai para a porta do templo. Depois ela vai para o sentido oriental. E por fim, ela abandona Jerusalém. Olha só que coisa, né? Isso mostra o quê? Que Deus, ele não desiste de cara, né? Ele não abandona de cara. Ele vai ali tentando, ele vai mandando os profetas, ele vai falando, ele vai alertando, ele vai pedindo arrependimento, ele vai chamando o seu povo. Mas conforme o povo vai se afundando cada vez mais ali na corrupção, no pecado, na maldade, a glória de Deus ela vai indo embora, vai indo embora. E no final o templo é só uma casa vazia. Percebe? O templo de Israel, o templo ali de Jerusalém, é só uma casa agora. É só uma construção. Aquele lugar que vocês leram lá um tempo atrás, nós lemos juntos, aquele lugar que Deus respondeu a Salomão com fogo, né? Aquele lugar que as pessoas não conseguiam entrar porque a glória do Senhor tinha tomado, não conseguia sair porque a glória do Senhor tinha tomado. Isso tudo que nós já lemos no passado, no livro dos reis ali, das crônicas, esse lugar agora tá carente da glória de Deus. Lembrei ali de quando a arca foi levada, né? E acabou. Foi-se a glória de Deus. Então, é exatamente isso. A glória de Deus lá foi embora. E sem a glória de Deus, o que era santo agora não é mais santo, né? O que era limpo agora não é mais limpo. O que era elevado agora não é mais elevado. Então, é exatamente isso que a gente está observando durante esse contexto aqui do livro de Ezequiel. Tá? Então, a glória de Deus vai embora e abandona não só o templo, mas abandona Jerusalém. Tá? Então, isso também é bem pertinente para a gente poder entender. Ezequiel, ele ainda vai fazer outras denúncias. Tá? Líderes corruptos, governantes que exploravam o povo, aceitavam suborno e tomavam decisões injustas. Tá? Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, conforme nossa irmã Andréa falou. Tá? Então, qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência, irmãos. O ser humano ele vive em ciclos. Então, o povo vai se afundando cada vez mais moralmente, espiritualmente, e é inevitável que em algum momento o juízo de Deus vai ser estabelecido, tá? E o povo vai sofrer. Não estigais o espírito. Pastor Natal colocou aí, ó. Quer comentar, pastor, sobre esse texto? Não, pô, tá perfeita a comunicação, né, a reflexão, esse simbolismo aí do afastamento gradativo da presença de Deus, ela me toca profundamente, sabe, irmãos? Aquilo mesmo que a Andrea estava comentando, é devagar, é coisas pequenas que nós vamos deixando entrar, né? Que às vezes eu falo nós porque a gente também ora, né? Pedindo perdão a Deus até pelo pecado de outros, né? Mas nós temos que ter o cuidado porque gradativamente, né? As coisas vão entrando na vida do crente, o crente vai se afastando de Deus ao ponto de daqui a pouco o Espírito Santo ele não quer mais, porque vê que a pessoa não quer, né? A porta do coração que um dia foi aberta para o Senhor, agora ela foi fechada completamente, né? Então, e como nós temos livre-arbítrio na nossa vida, a gente, né, o homem pode tomar essa decisão de se afastar de Deus, mas é um alerta para estarmos sempre apercebidos quanto a isso, amém?
Amém, pastor. Muito obrigado aí. Irmão, se os irmãos quiserem comentar, né, igual o pastor Natal sempre tem comentado aqui, ajuda a gente, os irmãos podem ficar à vontade também, tá? Levanta a mão ou abre o áudio aí e me pede a palavra, que os irmãos vão poder comentar também. A percepção dos irmãos do livro é muito importante, tá? Para a gente juntos aqui construindo essa jornada, para todos nós juntos aprendermos, tá? A gente está aprendendo todo mundo junto, tá bom? Então Deus possa estar abençoando aí a todos, em nome de Jesus. Irmãos podem ficar à vontade para levantar a mão e também trazer o seu comentário. Bom, vamos lá. Falsos profetas. O que esses falsos profetas anunciavam? Irmão, sempre vai ter isso. Enquanto tem um profeta verdadeiro dizendo que Deus está requerendo uma mudança, que Deus está requerendo uma transformação, um arrependimento, sempre vai ter um contraponto. Sempre vai ter um falso profeta dizendo, não, é assim mesmo, tá tudo bem. Não, vai ter guerra nenhuma, é paz, ou o Senhor está com a gente. Sempre vai ter alguém para se levantar contra o profeta verdadeiro. Tá? Então, isso é um parâmetro para a gente também, para a gente poder entender que sempre foi assim e sempre vai ser. Tá? Então, quando a gente é usado por Deus como um profeta para falar as coisas de Deus, sempre vai haver oposição. Olha só o que os falsos profetas falavam. Haverá destruição, Deus falava, perdão, haverá destruição. E os falsos profetas falavam assim, não, vai ter paz. Ezequiel compara esses profetas a quem constrói um muro fraco e cobre com uma camada de cal para esconder as suas rachaduras. Tá? A gente que estudou na época do RDM, né, a gente que estudou Atos dos Apóstolos, o Paulo ele chama lá o sumo sacerdote de parede branqueada. Tá? Quando a gente chegar em Atos, os irmãos vão se lembrar do que eu estou falando agora. Então, a parede branqueada é uma parede repleta de cal. Tá? Então, ela esconde o que realmente ela é. Então é uma parede toda cheia de rachadura, cheia de problema. Só que quando você passa ali uma boa maquiagem, trazendo para a nossa realidade, você esconde as imperfeições, você esconde tudo aquilo que está de ruim. Mas isso não muda o fato de que a parede está toda rachada e de que ela não aguenta nada, de que ela vai cair. Tá? Então, a gente maquiar o problema não resolve o problema. Então, o que Ezequiel está dizendo é exatamente isso aqui. Então, ele compara essas mentiras proféticas desses homens aí a uma parede que está toda quebrada, está toda rachada, ela vai cair a qualquer momento, mas ela está muito bem maquiada com cal. Fala assim, não, olha, tá tudo bem, olha como é que tá a parede, tá bonita, mas tá toda rachada, tá? Ela vai cair. Então, não importa a aparência em si, mas como está o interior, tá bom? Então, é isso que essa expressão aqui de Ezequiel, ela quer nos mostrar, tá bom? A cidade de Jerusalém, ela era descrita como cidade sanguinária. Olha só, que pesado. Cheia de homicídios, corrupta. Uma cidade que oprimia os pobres. Uma cidade que explorava os órfãos e as viúvas. Percebe que está totalmente contrário ao que o livro da lei ensinava? O livro da lei ensinava a ajudar os órfãos, a ajudar as viúvas, a proteger o estrangeiro, tá? Entre outras coisas, a não aceitar suborno, aqueles que executavam o juízo. Então, havia uma série de coisas aqui que a lei ela orientava, mas eles faziam exatamente o contrário. Então, Jerusalém se tornou uma cidade extremamente corrupta, tá? Cheia de homicídios e de maldades e de perseguições aos menos favorecidos, e a cidade não tinha mais jeito para ela a não ser o juízo de Deus, tá? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tá claro? Vamos avançar. Vamos ver a denúncia de Ezequiel. Adultério, prostituição cultual ligada aos tempos pagãos. E sexto, abuso, imoralidade generalizada. Nos capítulos 16 a 23, Jerusalém e Samaria são retratadas como esposas infiéis. Os irmãos devem lembrar lá do Aolibá, Olá, né? Essa mensagem que Ezequiel ele vai trazer ali, comparando a duas moças, né? E elas são ali trazidas ali, vão para o Egito, tem aquele negócio todo, e elas se corrompem moralmente, tá? Ali traindo o seu esposo, o seu marido, e essa infidelidade ali, nessa espécie de parábola, ela é trazida para Israel ali, tanto o reino do norte, que já era um reino que já havia sido destruído nessa época, já havia sido levado cativo há muito tempo para a Síria,
quanto o reino de Judá, que era o reino do sul, que estava em período ali de ser conquistado pelo reino da Babilônia nas mãos de Nabucodonosor. Tudo bem? Então, o que vai acontecer dentro desse contexto aqui? É importante entender o simbolismo disso. Perdão. O capítulo 16, ele traz uma denúncia, que é um capítulo muito forte. Deus, ele lembra que encontrou Jerusalém abandonada, cuidou dela, fez dela uma rainha, mas ela confiou na própria formosura, na própria beleza, e esqueceu quem havia cuidado dela e quem havia abençoado ela. Ela passou a se prostituir, a adorar, a ter um relacionamento com outros deuses, com outros ídolos, né? com os ídolos, na verdade. E essa infidelidade espiritual, ela é comparada, obrigado, meu filho, ela é comparada a um adultério. Então, o que a gente está enxergando aqui? Deus, ele usa esse contraste. A gente vai ver isso também no livro do profeta Oséias, mais para frente, tá? Deus, ele usa muito esse contraste entre um relacionamento, um casamento, o marido e a esposa ali. E Deus fala assim, olha, Jerusalém, quando eu te achei, ninguém gostava de você. Você era abandonada, você foi deixada para morrer. Você estava ali, ó, se afogando no seu próprio sangue, mas eu tive piedade de você. As palavras de Deus são assim, né? Eu fui lá, cuidei de você, eu te vesti, eu te dei roupas novas, coloquei um anel no seu dedo. Aí Deus, ele vai dando esse exemplo de que ele cuidou da cidade, fala assim, você agora cresceu, se tornou uma rainha. Eu me casei com você. E Deus, ele vai trazendo toda esse carregar profético ali. Eu cuidei de você. Só que você, quando já estava numa posição elevada, você me traiu. Você me deixou, você se inflamou com seus amantes. Então, Deus, ele vai trazendo toda essa carga ali, mostrando, denunciando por meio do profeta, que Jerusalém não era nada. Jerusalém não tinha nada. Mas ela só se tornou grande porque Deus a fez assim. Só que agora ela se prostitui com os seus amantes, tá? E aí fala sobre outros deuses, outras nações, em que ela era tão perversa, que Deus, ele fala ali nesse contexto, que eu falo assim, você não é nem igual uma prostituta comum. Porque a prostituta comum, ela recebe um pagamento pelo que ela faz. Você não, você é que paga para se prostituir. Então Deus, ele pega muito pesado ali, pesado entre aspas, né? A cidade, ela era uma cidade prostituta. Então Deus, ele pega muito pesado nesse sentido de mostrar a realidade da cidade de Jerusalém e do povo de Israel com relação ao seu adultério, com relação ao seu abandono ao Deus verdadeiro e esse crime, né, de adultério cometido contra Deus, se prostituindo com outras divindades. Tá claro? Tá tudo bem? Alguma pergunta? Então vamos avançando. Eu sei que é pesado, né, irmãos? Eu acho até interessante, porque o povo falava que Ezequiel era como se fosse uma espécie de cantor, né? Não, as suas palavras são como as palavras de um cantor, né, que está declarando como um poeta. Assim, gente, eu não consigo enxergar essas palavras poéticas aí com Ezequiel, era coro o tempo todo. Pode falar, pastor. Deus era firme, né? Era preciso ser assim, né? Falar através dos profetas dessa maneira, né? Até por causa da situação em que o povo estava vivendo naquele momento. Havia um conserto, né? Ele não era um povo qualquer, ele não está falando para uma nação qualquer, está falando para um povo que ele fez um conserto, o povo concordou, e agora ele precisa ser claro, né? É o modo que eu vejo, precisa ser claro e incisivo naquilo que está acontecendo, para mostrar, para ficar bem claro para as pessoas, né? O porquê ele agora está executando juízo sobre a nação que um dia ele mesmo separou, mas é por causa da quebra de todo o concerto que foi feito. Eles sabiam disso. Perfeito. Exatamente isso, tá? A quebra da aliança é a raiz desse problema, tá? Então, exatamente como o pastor Natal trouxe aqui, tá? Vamos lá.
Tá claro, então, meus irmãos, até aqui, o que a gente está abordando? A trajetória de Ezequiel ela é bem difícil, né? Assim como os demais profetas, para poder anunciar ali, anunciar ali o castigo de Deus, mas o castigo de Deus, como o pastor falou, não é um castigo que vem de balde, né? Não é um castigo à toa. Deus, ele primeiro fala muito, ele chama muito, ele pede para o povo se arrepender, dá várias oportunidades, mas o povo não quer e a consequência vem, o juízo ele vem, tá bom? Então a gente vai ver isso. E Deus ele tem alguns juízos, né? Não sei se vocês perceberam, a gente vê isso nos profetas. Deus ele tem formas de julgar o povo, né? É guerra, fome, peste e feras selvagens. Tem 4 juízos de Deus sobre a nação ali, não só a nação de Israel, mas as demais nações. Então quando a gente vê Deus ele trabalhando dessa forma, são os juízos dele contra o povo, tá? Por meio de guerras ou por meio de pestes, né, que são doenças, ou por meio de fome, ou por meio de próprias feras selvagens, Deus ele traz ali o seu juízo sobre os homens. Bom, vamos falar sobre o capítulo 22, a denúncia que vai no capítulo 22. Deus ele faz uma lista impressionante, tá? De pecados cometidos na cidade de Jerusalém. Idolatria, derramamento de sangue, desrespeito à autoridade dos pais, opressão ao estrangeiro, exploração da viúva e do órfão, profanação do sábado, suborno, usura, extorsão, imoralidade, todo tipo de imoralidade sexual e injustiça. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um retrato de uma sociedade em colapso. Tá? Uma sociedade em colapso é exatamente isso aqui. É uma sociedade que se corrompe moralmente e ela se corrompe espiritualmente e ela vai descendo num nível tão baixo, tão ruim, que é uma hora o juízo de Deus ele vai pesar sobre aquela nação. Tá? Mas Deus, a gente ainda vai entrar no profeta Amós, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ver isso. Deus não faz coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Tá? Então Deus, ele sempre que ele vai fazer um juízo, ele vai trazer alguma coisa sobre a cidade, sobre o povo, ele manda um profeta. Tá? É por isso que Ezequiel ele é chamado de atalaia. O atalaia de Deus é aquele que avisa as coisas que vão acontecer. E ele é cobrado por isso. Tá? Então, se o ímpio pecar e o atalaia não avisar, o ímpio ele morre no pecado dele. Mas o sangue é cobrado do atalaia. Tá? Então, é exatamente isso aqui. Mas se o atalaia avisar, o ímpio morreu no seu pecado, o atalaia livrou a sua própria alma. Tá? Então, isso vai acontecer no livro de Ezequiel também. Então, é importante a gente conseguir tentar para isso e absorver essas informações. Dúvidas? Dívidas? Pastor Wellington, Pode por falar. isso que é importante quando Deus mostra alguma coisa para alguém, para gente, sobre alguém, a gente falar, né? Porque senão a pessoa passa por essa coisa, acontece e a gente é cobrado, né? Exatamente. Se Deus mostrou algo para você, para mim, né, para todo mundo aqui, a gente tem que falar. Porque se você não falar, ele chama um atalaia para esse objetivo. Tá? Ezequiel, você vai lá. Ezequiel, vou fazer a tua testa igual diamante, vai ser dura. Tu vai bater cabeça com os caras lá e tu vai resistir. Vai que eu tô contigo. Tá? Então o Senhor... Perdão, tô carregando meio ruim. O Senhor, ele usa o seu servo, prepara ele, é difícil, tá? É difícil para o profeta fazer isso. Mas ele é preparado por Deus para fazer. Tá? Então ele recebe essa autoridade. Vamos falar aqui agora. Eu estou tentando beber. Vou pegar mais um golinho d'água, tá? Vou levar só um minuto.
Meus irmãos, enquanto o pastor Edson não volta, tá uma benção, né? Que maravilha. Poxa, fico muito feliz de ter os irmãos participando. Hoje quero destacar aí a presença da irmã Andréia, né? Participando aí, fazendo os comentários também. Todos podem fazer o comentário, tá, irmãos? Você não sabe clicar naquela mãozinha lá para levantar a mão, não tem problema não. Você pode abrir, né, o seu microfone e dizer, pastor. Aí vai aparecer uma vozinha lá e você vai fazer a tua participação, tá bom? É uma benção maravilhosa. Deus abençoe, pastor Hélio. Amém. Eu tô tomando uma água aqui, eu tô igual um camelo agora, para ver se eu consigo falar melhor aqui, mas a minha voz está meio falhando. Mas o que o pastor Natal falou é verdade, tá, irmãos? Os irmãos podem comentar, tá bom? O comentário dos irmãos é muito pertinente. Vamos lá. Responsabilidade individual. Capítulos 18 a 19 aqui. Então, esse é um ensino muito importante do livro do profeta Ezequiel. O que o povo dizia? Isso aqui todo mundo conhece. Ó, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos que se embotaram. Começaram a estragar os dentes dos filhos. Isso era um provérbio que eles citavam lá. Deus vai responder. Cada pessoa responde. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não paga pelo filho e o filho não paga pelo pai. Então é exatamente dessa maneira aqui. Ele vai afirmar exatamente isso, tá? E Deus, olha só que coisa maravilhosa. Deus ele vai dizer que não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer em que ele se converta dos seus maus caminhos. Então, olha só, irmãos, como Deus ele é bom. Porque o povo estava numa situação deplorável já. Mas mesmo assim, Deus fala assim, gente, eu não tenho prazer, não tenho satisfação em trazer a espada contra vocês, em trazer o juízo contra vocês. Deus fala assim, eu quero que vocês se convertam. Eu quero que vocês mudem o caminho de vocês. Eu quero que vocês façam o que é certo. Só que o povo de Israel não fez, a gente sabe disso, tá? Mas é uma realidade. Esse som de fundo aí, meu cachorro, tá? Depois da queda de Jerusalém, vamos ver aqui o que vai acontecer. Hoje está acontecendo tudo aqui. É criança correndo, é cachorro latindo, vai dar tudo certo. É a garganta arranhando. Mas nós vamos conseguir. Depois da queda de Jerusalém, capítulo 25 ao 28. Agora Deus dirige suas profecias contra as nações vizinhas, tá? Lembrem-se que Jerusalém cai pelas mãos de Nabucodonosor e as nações vizinhas ali a Jerusalém se alegram com essa queda, se satisfazem com isso. Só que Deus ele pronuncia um juízo contra elas também, por causa dessa maldade dessas nações, tá? Que nações são essas? Amon, Moabe, Edom, Filístia, que são os filisteus, e Tiro, tá bom? Por quê? Por que essas nações elas são julgadas? Porque zombaram da queda de Jerusalém e se alegraram com a desgraça do povo de Deus. Deus mostra que julga todas as nações, não apenas Israel. Tá bom? Então, Deus ele vai julgar todos os povos. Deus ele vai julgar todas as nações em volta. Bom, dito isso, vai ter uma série de julgamentos ali, principalmente contra o Egito, a gente vai ver isso depois também, mas eu não vou me atentar muito a essa parte, porque são julgamentos muito específicos, tá? A gente vai avançar até o julgamento aqui de Tiro, a cidade de Tiro. O capítulo ele vai começar da seguinte forma, falando sobre o príncipe de Tiro, que é um governante poderoso, e ele é condenado pelo seu orgulho. Só que durante essa repreensão, essa lamentação, a linguagem ela se torna uma linguagem extraordinária. Se torna uma linguagem excedente. Tá? Pastor Wellington, Oi. bota uma linha com limão
É bom. Vou precisar. Eu já tomei aqui 2 copos de água, mas a minha garganta não tá me ajudando muito, não. Então, Eu tenho bota limão, aqui espreme limão. a Josiane teve que sair aqui para atender alguém que chegou lá na porta, e eu tô sozinho aqui no momento. Oi, Camila, paz do Senhor. Ô, Glória. Paz do Senhor, Célio. Era só mais uma aguinha, filho, por favor. Tá bom? Chegou visita aqui. Nós vamos avançar. Nós estamos no estudo bíblico, a gente vai avançando. Não Vamos esquece lá. do limão. Isso, ó, bota o limão aí, filho. Bota o limão aí que a irmã André deu uma dica aqui para melhorar a garganta. Vou pedir a madame aqui para me ajudar. Obrigado aí, minha irmã. Vamos lá, irmãos. Eu vou conseguir. O Senhor vai me dar aqui capacidade aqui na garganta. Vamos lá. A gente está falando sobre o príncipe de Tiro, o governante de Tiro. Lá na mamãe. O governante de Tiro. Só que, conforme ele vai desenrolando esse contexto, ele vai falar sobre alguém que estava no Éden, lá no Jardim de Deus. E o príncipe de Tiro não estava lá. Né? Então a gente começa a ver que a linguagem ela vai ficando um pouco mais profunda aqui, nesse capítulo. Ele era cheio de sabedoria, beleza, e ele é expulso por causa desse grande orgulho que ele tem. Tá? Tem 2 principais interpretações aqui que os estudiosos vão ter. Primeiro, ele vai falar que refere-se poeticamente ao rei de Tiro e usando imagens grandiosas, tá bom? Segundo, ele vai descrever o rei de Tiro, só que ao mesmo tempo ele aponta para uma figura que está por trás desse rei, que aqui é a interpretação que nós temos aqui normalmente, que é o inimigo, que é Satanás, tá? Que é aquele que governa por trás do poder humano. Independente da interpretação que os estudiosos tenham, a lição para nós aqui ela é muito clara, tá? O orgulho conduz e leva até a queda, tá bom? Então, tanto o rei de Tiro ali, humanamente falando, como Satanás ou qualquer governante poderoso, como foi o caso do próprio rei Nabucodonosor, o orgulho precede a queda. Então, toda nação poderosa, ela cai quando ela se torna orgulhosa, tá? Isso aconteceu com Nabucodonosor, isso aconteceu com Israel, isso aconteceu com os demais impérios que vieram, aconteceu com Roma, tá? Aconteceu com o Egito. Então, todos esses governos, eles caem porque se tornam grandes e soberbos, tá? Então, o Senhor, ele executa o seu juízo, e quando ele executa esse juízo, o povo, ele cai. Dúvidas, irmãos? Tudo bem? Tudo bem, então. Bom, na verdade, chegou no final, porque o nosso estudo hoje é do capítulo 28. A partir da semana que vem, a gente vai fechar do 29 para frente, tá? Que é a segunda parte de Ezequiel, onde tem os textos que normalmente a gente conhece mais, que é Ezequiel 37, tá? E a gente vai avançando aqui. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Pastor Natal, algum dos irmãos quer agregar mais alguma coisa aqui no comentário até agora? O orgulho e a soberba é um alerta para nós também. Verdade. Irmãos, peço um pouco de perdão aos irmãos, porque como a minha voz não está me ajudando muito, estou com um pouquinho de dificuldade para falar, né? Os irmãos diriam, o inimigo está furioso. Porque minha garganta estava ótima. Eu comecei a falar aqui no estudo, a garganta começou a falhar, a minha voz. Mas conseguimos finalizar essa primeira parte. Então, fazendo um resumão aqui, a gente vê o chamado profético de Ezequiel, a gente vê aqui as denúncias proféticas contra Jerusalém e o templo, tá? Deus, ele chama Ezequiel como profeta para outras nações também, onde ele vai chamando o povo a mudar de vida. Aquele povo que falou mal de Israel quando eles caem, também vão ser condenados, tá? A própria Babilônia na frente também vai sofrer as consequências disso, mas Deus, ele vai revelando todo esse traço para Ezequiel e vai mostrando o porquê. O porquê disso, o ponto-chave aqui é o porquê. Tá? A infidelidade de Israel com seu esposo, com seu marido, que era Deus, em não guardar o concerto e não guardar a aliança,
trouxe consequências pesadas para o povo. E a gente vê aqui, tá? Então, o povo de Israel não guardou aliança, se prostituiu com outros deuses, com outras nações, e a consequência veio, tá bom? Então, o resumo do que nós falamos até agora é exatamente isso. Deus chamou um povo, esse povo se rebelou contra o Senhor, não fez a vontade dele e colheu as consequências pelas suas maldades e pecados. O próprio Deus ele fala isso durante o livro. Assim, eu vou tratar vocês conforme o juízo de vocês. Eu vou tratar vocês conforme o pecado de vocês. Eu não vou aliviar. Irmão, isso é tão pesado. Se vocês se lembram, no livro aqui é citado alguns homens extraordinários. Noé. Vocês se lembram disso aí? Citado no livro? Daniel e Jó. Olha só como é que isso é grande. Eles falam assim, o pecado desse povo é tão grande que se esses homens estivessem lá, só eles se livrariam pela justiça deles. Eles não iam livrar filho, não iam livrar a esposa, não iam livrar ninguém. Só eles seriam livres, porque o pecado do povo era tanto, era tamanho, que Deus pegou 3 homens extraordinários ali, servos dele, e mesmo esses homens não eram capazes de trazer ali uma justiça para o povo. Tá? Então é algo bem, bem pesado mesmo. Tá bom? Irmãos, eu espero que tenha ficado claro. Tá? Os irmãos tenham compreendido até aqui. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai avançar e vamos continuar com o fechamento da segunda parte do livro de Ezequiel. Amém? Agradeço mais uma vez aí a todos os irmãos. Agradeço aí ao pastor Natal, né, que a gente conseguiu disponibilizar essa mudança de horário para a gente fazer hoje, devido aos problemas que aconteceram. E vamos avançando, em nome de Jesus, para o fechamento do profeta Ezequiel na semana que vem.